A gente vai falar de um assunto muito importante agora, pessoal. Desafios virtuais estão colocando jovens em situações de exposição, em vários sentidos. Seja, por exemplo, arriscando a própria segurança ou então ultrapassando os limites éticos das relações. Casos recentes estão estimulando debates, inclusive. Vale a pergunta, até onde os usuários vão para ganhar curtidas? Sobre o assunto, a gente conversa ao vivo com Juliana Barbato, psicóloga e analista comportamental. Juliana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite para falar de um assunto tão pertinente e tão atual, né? Exatamente, muito atual, né? Eu queria começar perguntando para você, a partir da sua visão de analista, né? Como essas mídias sociais e como essa busca pelos likes, eles têm moldado os comportamentos hoje? Então, eu sou cientista do comportamento, eu amo falar sobre esse tema. Eu trabalho com análise do comportamento, que é uma ciência que tem como objetivo estudar o comportamento humano e, através de técnicas cientificamente comprovadas, moldar esse comportamento humano. Então, os comportamentos, eles são moldados a partir da interação com o ambiente, com o meio. Para um comportamento se manter, ele precisa ter o que a gente chama de reforço. Se não tem reforço, esse comportamento ele entra em extinção. Então, o que é o like? O like nada mais é do que um tipo de reforço social que ganhou muita força na mídia. As pessoas, elas postam coisas com a intenção de obter esse reforço e de chamar a atenção. Mas o que aconteceu é que se a pessoa não é reforçada, ou seja, ela não ganha likes, da maneira que ela acha que é o suficiente, o comportamento ele acaba tendo que mudar para ir em busca desses likes, o que é muito perigoso, né? E aí, dessa forma, o comportamento ele vai se moldando e a pessoa ela vai perdendo a sua essência, desviando do que é o seu foco e muitas vezes até indo contra os seus valores. Certo. Eu vejo isso muito latente hoje, né? Nas nossas relações, nas nossas interações. Esse reforço social que você diz, a ciência explica, né? Isso. O que a ciência explica? Para que um comportamento se mantenha, para que a resposta que a pessoa tenha se mantenha acontecendo, ela precisa de reforço. O reforço é algo que eu vou introduzir no ambiente da pessoa para aumentar o comportamento, para que esse comportamento continue. Então, isso tudo é cientificamente comprovado. E se não tem reforço, esse comportamento ele entra em extinção. E isso é muito perigoso, porque quando o comportamento ele tem o perigo de ser extinto, acontece uma mudança na topografia desse comportamento, ou seja, a pessoa muda a forma de se comportar para ir em busca desse reforço. E é aí que está o perigo, porque aí as pessoas elas acabam tendo que inventar coisas, fazer coisas diferentes, mostrar coisas que talvez elas não mostrariam, fazer coisas que talvez elas não fariam para justamente obter esse like, né, ganhar seguidores e obter esse reforço para manter esse comportamento acontecendo. E, Juliana, isso acaba se tornando ainda mais perigoso, né? Pensando nesse universo, por exemplo, dos jogos, dos desafios online, né? Sim, a gente tem aí muitas coisas acontecendo na internet e esses desafios que vem acontecendo com essas crianças, com as pessoas, elas viram uma competição de quem ganha mais like, de quem ganha mais seguidor, e isso acaba prejudicando não só a pessoa, mas outras pessoas ao redor. Então, infelizmente, o que realmente choca, o que é de diferente, por exemplo, crianças chorando, crianças batendo, xingando, notícia ruim, pessoas com menos roupas, né? Mulheres se expondo, esses jogos aí que estão acontecendo com essas crianças causam mais repercussão do que o conteúdo realmente de qualidade, científico, de conhecimento. Essa semana mesmo aí eu tive um caso muito polêmico que eu acabei me envolvendo sobre um barbeiro que corta cabelo de crianças com autismo ou com algum problema de comportamento, de resistência. E aí tem muitos vídeos, né, na rede social de crianças em desespero, chorando, sendo segurada à força. Como esses vídeos eles são muito editados, com música, ele tem até um slogan, né? Se seu filho não for assim, nem traz, eu gosto de criança assim. Isso chama muita atenção, faz com que realmente as pessoas elas se engajem nesse conteúdo e acabam sem conhecimento achando isso adequado.
Afinal, por exemplo, nesse caso, ele consegue cortar o cabelo e as pessoas compartilham o conteúdo, viraliza. Em função dos algoritmos, acaba sendo reforçado, a rede social ela entrega para muitas pessoas e acaba tendo uma repercussão muito grande. E aí isso acaba sendo reforçador para a pessoa que está postando esses vídeos, que está fazendo esse conteúdo, e ele vai continuar fazendo da mesma forma, porque tem um engajamento e mesmo que seja errado, acaba sendo reforçado, né? Porque um comportamento ele pode ser reforçado, seja ele adequado ou inadequado. O reforço vai fazer com que realmente continue. E aí o resultado disso é muita gente disseminando conteúdo sem ter informação se isso é uma coisa adequada ou não. Juliana, fico pensando no uso saudável, né? Quando a gente pensa em dicas, por exemplo, recados para familiares que estão nos assistindo, tem uma arte que a gente preparou, pessoal. Produção, será que a gente consegue colocar da importância do monitoramento dos conteúdos que os jovens têm contato na internet, né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, Juliana, para os familiares que estão nos assistindo, o que você orienta? Com certeza. É muito importante que os adultos eles fiquem de olho no conteúdo que as crianças elas estão assistindo. Porque, às vezes, eu tenho um filho aí de 3 anos e eu percebi num desenho de crianças até 3 anos alguns conteúdos que não estavam fazendo bem para ele, né? Ele estava repetindo comportamentos de vídeos de crianças até 3 anos que não estavam adequados. E isso acontece o tempo inteiro. Os conteúdos são postados e por a pessoa ter muito engajamento, as pessoas acabam seguindo esse comportamento, mesmo que ele não seja correto. Então eu indico que os pais fiquem de olho, a exposição da tela, né, diminuir o máximo possível para que a gente possa ter um maior controle, que os pais tenham acesso ao que a criança está assistindo, ou seja, se precisar de senha, se precisar restringir o conteúdo, tem aí, por exemplo, o YouTube, que dá para restringir para colocar só para YouTube Kids, tem formas de bloquear alguns sites, para que essas crianças realmente estejam em segurança, né? Para que a gente possa cada vez mais estar assistindo o que elas estão assistindo e ficar de olho no comportamento, porque se o comportamento mudou, alguma coisa aconteceu. Não existe mudança de comportamento sem ter interação com o meio. Se o comportamento mudou, alguma coisa no meio está acontecendo no ambiente dessa criança para que esse comportamento realmente tenha tido alguma mudança. Ótimo, conversamos com Juliana Barbato, psicóloga e analista comportamental. Bate-papo muito útil e muito necessário. Te agradeço muito, Juliana. Muito obrigada. Bom dia, bom trabalho, espaço sempre aberto para retornar. Obrigada, bom dia para vocês. Bom dia.